11 horas 8 minutos, 11 e 8 é a sua RB 790 Patrulha RB. Este mês, mais precisamente o dia 7, o engenheiro agrônomo Paulo Baqueiro, que atualmente preside o Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Grande, esteve presente na Câmara de Vereadores aqui de Barreiras, onde participou da Tribuna Popular, fazendo uma apresentação sobre a situação dos rios e a relação direta deles com a possibilidade de recursos hídricos que nós temos aqui na micro-região de Barreiras. E a situação exposta mostrou uma realidade bastante preocupante. Paulo Baqueiro, presidente do Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Grande, é o nosso convidado de hoje, produção de Carlos Augusto, para falar com relação ao baixo nível dos rios da micro-região de Barreiras. Paulo, bom dia. Bom dia, ouvintes da RB. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir de qualquer forma com a nossa sociedade. Bom, Paulo, a diminuição do nível dos rios é visível. Basta irmos hoje até o Rio Grande e compararmos o nível atual com o registro fotográfico. Até a gente que é da cidade, né, conhece, tem conhecimento disso aí. Preocupa, né? Preocupa muito. Nós que estamos aqui há 30 anos, ter a mesma memória que você tem ao chegar ali no cais e vislumbrar o Rio Grande, né? Isso fora de que a gente também caminha na região toda e tem uma visão mais ampliada da bacia. Eu gostaria de primeiro fazer um esclarecimento para quem não conhece o que é uma bacia hidrográfica, né? Uma bacia hidrográfica, ela compreende um território em que, onde as águas, imagine você, ouvinte, uma bacia dessa que a gente tem em casa, uma bacia, e que você abre um chuveiro em cima dela. Toda a água que bater na beirada da bacia e correr para dentro da bacia são as águas da bacia hidrográfica. E como é que sai a água? Por um único ponto só. Se você fizesse um furo na bacia, esse seria a saída. Onde é que a saída da nossa bacia? É Barra, a cidade de Barra. Então todas as águas que caem e que são destinadas nesse canal de drenagem, que vem lá das encostas da Serra do Tocantins, do Goiás, né? Daqui, das serras daqui, e que todas são canalizadas do Piauí, e todas são canalizadas para diversos rios. Nós temos o Rio de Janeiro, o Rio Branco, o Rio de Ondas, o Rio Fêmeas. Se a gente for estar aqui, são centenas de rios e que todos caem no Rio Grande. Todos vão despejar no Rio Grande. E o Rio Grande vai chegar lá no São Francisco. Então a gente lembra daquela musiquinha de Luiz Gonzaga: Riacho do Navio, corre para o Pajeú, o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então isso é a descrição da bacia hidrográfica lá da região dele. E a nossa aqui não é diferente. Então tudo que a gente está falando é desse território imenso, tá certo? E que você tem uma ideia de onde nasce o Rio Grande até onde ele despeja água no São Francisco, em Barra, ele percorre 580 quilômetros de extensão. A nascente dele fica lá em cima, já lá perto de São Domingos, no estado do Goiás. Então, é essa explicação que eu queria dar para você entender quando a gente fala de bacia hidrográfica de qualquer rio. No nosso caso, é bacia hidrográfica do Rio Grande, tá certo? Que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Certo, a gente sabe que né, a realidade assombra, né? Lugares aqui onde a gente precisava nadar, no Rio Grande, no Rio de Ondas, eu presenciei 2 pessoas atravessando o Rio de Ondas caminhando. Verdade. Não é uma situação assim que quem imaginaria? Né? E hoje você vê. Eu fiz um estudo da vazão do Rio Grande aqui, né? Porque tem a vazão do Rio Grande em vários locais. Eu estou falando aqui em Barreiras, que é onde a gente está presenciando todo esse assoreamento que a gente está vendo aí, esse surgimento dessas ilhas no meio do rio. E o histórico de 1934 até 2014 dá uma média de 102 metros cúbicos por segundo de água. Ou seja, 102 caixas de 1.000 litros sendo enchidas em 1 segundo. Imagina você botar 102 caixas e de repente você faz assim, num estalar de dedos estão todas cheias. Essa é a vazão histórica. Só que qual é a vazão que nós estamos tendo agora, nesse momento?
50 a 55 metros cúbicos, ou seja, metade do que historicamente nós temos de vazão do rio. E aí, a gente, como caminhar aqui, vai ver quais são os problemas, por que nós estamos enfrentando isso. Né? Paulo, e o que o comitê pretende fazer em termos práticos para impedir essa situação? Bom, outro esclarecimento é o que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Ele é um fórum institucionalizado pelo governo do Estado, ele é reconhecido pelo governo do Estado, que tem caráter consultivo e deliberativo. Ou seja, para quem não tem ideia do que isso significa, consultivo, ou seja, que vai ser consultado, que pode ser perguntado sobre alguma coisa, arguído sobre alguma coisa. E deliberativo é que quando o comitê disser que vai fazer alguma coisa, tem que ser feito. Tá certo? Então, é uma instância muito importante. Nós temos hoje 38 membros, distribuídos em 3 segmentos. Usuário, que é quem usa água, por exemplo, em base, irrigantes, indústrias, tá certo? Você tem a representação civil da sociedade, que são associações de classe, ONGs, como a Desenvolvimento, como a Associação de Engenheiros Agrônomos de Barreiras, né? E outras, tem os pescadores, a colônia de pescadores, e você tem também o poder público, que aí tem os órgãos do Estado. Eles são paritários, essa divisão é paritária, ou seja, são números iguais, tanto de poder público, usuário, como representação civil, que sentam para discutir exatamente isso. Nós estamos fazendo agora o projeto, o plano de bacia. O plano de bacia vai ser exatamente dizer como está o rio. Nós já diagnosticamos o rio, a gente já sabe o que é que o rio está sofrendo. E até as pessoas leigas também olham o rio e identificam, mas às vezes não sabem o que é que está ocasionando essa morte do rio, tá certo? E nós vamos propor também as soluções para isso. Se você vai no médico, o médico submete aos exames, que foi o que a gente fez com o rio até agora, a gente diz qual é o tipo de mal que ele está, o diagnóstico, e aí nós vamos dizer, olha, se continuar do jeito que está, você vai morrer em tantos anos. Agora, se você fizer o tratamento, você vai viver muito. Então vai ter que ser a escolha da sociedade, que vai dizer se ela vai querer que o Rio Grande continue como o rio que a gente conheceu há 30 anos, ou se vai secar, vai morrer. Bom, mas assim, o que mais está afetando nossos rios na região? Nós temos que ter em mente que todo desenvolvimento ou crescimento, ele traz também o lado de prejuízo. Se nós estivéssemos aqui em Barreiras com 28 mil pessoas, como eu cheguei aqui em Barreiras, o rio estaria aí tranquilo, porque até o esgoto que você jogasse de 28 mil pessoas dentro de um rio sadio e forte, ele mesmo trataria o esgoto, tá certo? Mas quando você tem uma cidade de 160 mil habitantes, jogando a quantidade de esgoto que a gente vem jogando, eu fiz uma viagem, eu passei aí dentro do rio e tem coisas escabrosas. A gente está torcendo para que seja logo concluído o esgotamento sanitário, para que pelo menos os 70% que o esgotamento vai abranger já alivie o rio desse impacto. Fora o lixo, né? O lixo. Aí a população, a gente às vezes culpa os governos, culpa um monte de coisa, mas a população, eu já vi aqui em 2003 para 2004 foi feita uma grande dragagem do rio ali na Baía do Guanabara, que a gente chama Baía do Guanabara. Sabe o que é que saiu de dentro? Jipe, chassi de jipe, geladeira, fogão, vaso sanitário, uma enormidade de coisa. Então a população também. Então você tem o lixo, você tem o esgoto, aí você tem a irrigação, que precisa ser bem tocada, porque senão você retira a água do rio mais do que o rio pode suportar, e prato que onde só se tira e não se coloca, vai um dia faltar. E tem aquela questão, né? Está tirando a água do rio, mas vai para o solo, mas vai contaminado, né? Não, nem sempre. Sim, temos o problema dos agrotóxicos também, que é também uma coisa muito preocupante, nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque nós temos hoje, quando eu cheguei há 30 anos, eu fico sempre falando em 30 anos, porque é a referência que a gente tem para a gente dimensionar o que a gente está vendo. Há 30 anos nós tínhamos 30 mil hectares plantados na região de Barreira. 30 mil! Hoje são 2.328.000 hectares plantados. Ou seja, é uma enormidade de terra. Aí você me pergunta, isso é bom ou é ruim?
Se a gente for olhar pelo lado de que Barreiras hoje tem uma condição de vida melhor do que tinha antes, é benéfico. Porque se a gente imaginar que se tirasse todo o agronegócio, eu só estou falando do agronegócio, nós não estamos falando aqui de pecuária, nós não estamos falando aqui de agricultura familiar, que todos eles também causam impacto. E se a gente fizer o somatório, nós vamos para mais de 3 milhões de hectares sendo usados, tá certo? Então, o que a gente precisa? Ter um grande programa de conservação de solo e água. O que significa isso? Que nós temos que fazer com que a água infiltre no solo. A água só corre, eu fico brincando com os alunos e com os amigos meus, que a gente chega na beira do rio e pensa que quando a gente vira as costas, o rio desliga. Como se fosse uma torneira, a gente abre ali, lavou a mão, quando sai, não. O rio corre durante 7 meses sem cair uma gota d'água nessa bacia toda. Uma gota d'água durante 7 meses. Não é isso? Quando para de chover, em março, aí você leva abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí vai começar a chover em outubro para novembro. Então quem é que mantém esses rios correndo todo? É a água que nós armazenamos no solo durante esses 6 meses, 7 meses de chuva, certo? 5 meses, 6 meses, que guarda no solo, no lençol freático, para que a gente consiga fornecer essa água para o rio. Então, quando a gente fura um poço artesiano, nós estamos acertando a veia da água que vai para o rio. Então, os poços também têm impacto sobre o rio. As pessoas pensam, não, o rio secou, eu furo um poço. Você fura um poço, você vai estar tirando do mesmo local, porque é uma grande caixa d'água. Então, você imagina essa caixa d'água sendo sangrada de todos os lados, sem deixar que ela infiltre. Tem que infiltrar a água tem que ser reposta no solo. E aí nós temos que fazer curva de nível, terraceamento, todas umas técnicas que os agrônomos conhecem, que os engenheiros agrícolas conhecem, mas que precisamos ordenar isso de maneira mais consequente. Você citou a questão aí da dragagem, foi aquela ação do Senadinho? Não. A do Senadinho foi uma limpeza do rio, em que eles mergulham, eles saem ali na margem também. A gente encontrou agora, na semana passada, um mergulhador, e que ele disse, olha, eu mostro para o senhor ali, tem ali uma geladeira, tem 2 pneus, tem um fogão. Ele disse que o que você mais encontra dentro do leito do rio, e nós percorremos desde lá de cima da confluência do Rio Grande com o Rio de Ondas, e fomos até abaixo ali na captação da irrigação da Codevasf. É um ataque ao rio terrível, é isopor, é lixo doméstico, garrafa pet, então é uma brincadeira, uma coisa dessa. Tinha lá um pé de ingá que era uso sustentável. Ele deixou a nascente, só que ele canalizava a água para fora, que levava para o gado beber, que levava para a casa dele, que ele usava no alambique. Ou seja, ele preservou a nascente dele e usa o fruto dele e da comunidade. Então, se a gente não tiver a visão de que as nascentes têm que ser preservadas, a gente também vai ter, e já está tendo, problemas muito graves. E qual o trabalho aí do comitê para preservar? O comitê ele tem a função de denunciar o que tiver